Oi pessoal, professor Maurício Pocopetes. Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa aqui é a aula de número 8 do dia 27 de março, tá? A gente vai fazer o seguinte, pessoal, nós vamos falar aqui sobre continuando lá no CPC 0, nós vamos falar aqui sobre o capítulo 5, reconhecimento e desreconhecimento dos elementos patrimoniais. Então nós vamos falar aqui de como eu devo colocar, registrar no meu balanço, registrar na minha DRE, DRA, né? Como é que eu tenho que e quando eu devo fazer esse registro, tá certo? Então é importante a gente entender o seguinte, pessoal. O que é o reconhecimento, né? Ou desreconhecimento? Bom, toda vez que eu tenho lá uma determinada operação, seja ela envolvendo ativo, passivo, resultado, essas operações, elas vão efetivamente influenciar o meu patrimônio, elas vão mudar o meu balanço, elas vão mudar o meu resultado, certo? Então, ou seja, há sempre um reflexo dessas demonstrações, desses itens no nosso balanço. E a partir daí, eu preciso saber o momento correto, o momento adequado de fazer esse registro. Por quê? Porque tem determinados ativos, passivos, resultado, eu vou chamar de elemento patrimonial, tá? Tem determinados elementos, pessoal, que eles têm que ser reconhecidos em momentos ou situações diferentes. Por exemplo, eu só posso reconhecer uma receita quando a receita é realizada. Ou seja, eu atendo lá os 5 itens que nós temos no nosso CPC 47. Então, via de regra, para simplificar, assim, eu transferi riscos e benefícios, em tese eu poderia reconhecer a minha receita. Por outro lado, eu reconheceria o meu ativo, seja ele contas a receber ou caixa bancos. Entendeu? Então eu tenho um momento certo para fazer esse reconhecimento. E essa norma, então, esse capítulo vai falar sobre isso para nós. Muito bem, outro ponto importante é assim. Nós temos que lembrar que quando a gente fala de reconhecimento, pessoal, nós temos 2 procedimentos aí. Primeiro, o procedimento geral, que diz a norma de forma geral, e procedimentos específicos. Sempre quando a gente vai fazer uma operação, nós devemos verificar se existe algum procedimento específico para a aplicação daquele item, daquele procedimento contábil. Se existir, perfeito, a gente precisa ver se, em termos de reconhecimento, em termos de mensuração, se há algum procedimento específico. Não havendo, a gente vem e deve utilizar o procedimento que está especificado aqui nesta norma, no CPC 0, tá certo? Esta é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, é quando a gente pensa em termos de reconhecimento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque no reconhecimento você tem ali um aspecto jurídico envolvido, tá? Você sempre tem, digamos, esse aspecto jurídico, porque quando você faz o reconhecimento de um item no seu balanço, vou dar um exemplo para você. É muito comum a gente pegar pessoas que o cliente não manda lá a documentação contábil do banco. Aí você tem uma saída do banco, você tem lá um saque, você tem uma cópia de cheque que deveria ter, mas não tem, mas você vê pelo extrato que foi um cheque, mas você não tem o documento. Muito bem, aí o que você faz? Muitos colegas, não vocês aí da Legale, mas muitos colegas infelizmente fazem o seguinte: eles vão creditar banco e debitar valores a classificar, debitam caixa, tá? Vejam que ao fazer esse lançamento, na verdade, eles estão fazendo um reconhecimento contábil de um elemento patrimonial, eles estão fazendo o reconhecimento de um ativo. Por quê? Eu estou tirando da minha conta banco e estou colocando na minha conta caixa. Este é só um exemplo. Pode ser valores a classificar, pode ser adiantamento de sócio, qualquer um. O fato é o seguinte, pessoal, que um pagamento desse, ele pode representar uma despesa, ele pode representar a baixa de um passivo, ele pode representar a compra de um ativo não circulante, um imobilizado, por exemplo. Então eu tenho vários procedimentos que poderia um saque no banco representar. Só que eu decidi lançar no meu caixa ou como adiantamento aí de sócios. Muito bem, lembre-se que ao fazer isso, veja a responsabilidade. Você está fazendo o reconhecimento de um ativo. Você está dizendo no seu balanço, e aí a gente vai ver daqui a pouquinho, você está dizendo que você tem um ativo no qual não corresponde à realidade. E esse não corresponder à realidade pode te trazer implicações jurídicas, tá certo? Bom,
Então, inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção nesses dois pontos, que é, primeiro, norma específica e norma geral e a responsabilidade que a gente tem, tá certo? Então, olhando aqui, ó, nós temos lá dentro da teoria da contabilidade, dentro do CPC 0, né, o capítulo 5, reconhecimento e desreconhecimento. Então, o que é o processo de reconhecimento? Olha só, ele vai falar assim. Então, reconhecimento é o processo de captação para inclusão no balanço patrimonial, DRE e DRA, de item que atenda à definição de um dos elementos das demonstrações contábeis. Ou seja, eu vou captar algum fato contábil e esse fato contábil está relacionado com algum elemento patrimonial para eu poder registrar no meu balanço, certo? Que tenha as seguintes definições, como ele fala aqui, ó, né? Pode ser um ativo, pode ser um passivo, um patrimônio líquido, uma receita ou uma despesa, tá? Então a gente tem esses 4 elementos patrimoniais aí, e eles devem então ser considerados na hora de fazer o reconhecimento, tá certo? Então, ó, vamos lá, lembrando. Então agora vamos ler direitinho o conceito, passo a passo, para a gente poder entender. Então, ó, reconhecimento é o processo de captação para inclusão. Então, a forma na qual eu pego esses dados, vou trazer e vou colocar na minha demonstração, vou fazer o meu registro contábil. Então, esse é o processo de reconhecimento, ó. Aí ele usa o termo de captação para inclusão nas minhas demonstrações. Então é a forma como eu vou captar e vou registrar, introduzir, colocar lá dentro das minhas demonstrações, tá certo? Então esse é o processo básico que a gente tem. Então o conceito em outras palavras, de forma mais simples, pessoal, o reconhecimento é o momento no qual eu devo pegar esse elemento patrimonial, seja ativo, passivo, PL, receita ou despesa, e vou fazer o registro contábil. É o momento em que efetivamente eu devo reconhecer na minha demonstração, tá certo? Muito bem. Olha o que ele diz aqui, ó, seguindo. Então, reconhecimento envolve refletir o item em uma dessas demonstrações. Muito bem, vamos por partes aqui. Então, primeiro ele diz que o reconhecimento, o processo de reconhecimento é refletir esses itens dentro das demonstrações. O que significa esse refletir? Bom, quando a gente faz o registro contábil, o que a gente tem que pensar? Nós temos que ter em mente que ali nós estamos registrando um fato econômico, um fato, um fenômeno contábil, tá? E esse fenômeno contábil, ele reflete uma variação, um fato que ocorreu no patrimônio da empresa. Seja um aumento, uma diminuição, uma variação nesse patrimônio. Muito bem. Ao fazer esse registro, ao fazer essa consideração, ó, então ele usa o termo envolve refletir. Então, na hora de fazer esse registro, eu preciso ter em mente que o que eu vou registrar ali, ele tem que refletir a realidade econômica daquela operação. Daí a gente chama, que a gente já viu lá no comecinho, da chamada representação fidedigna. Lembre-se, nós já falamos de representação fidedigna lá atrás, no início das aulas, tá certo? Muito bem. Então, quando a gente fala de refletir, nós estamos falando de que o que nós colocarmos na demonstração, ele tem que refletir o efeito econômico dessa demonstração. Ele realmente tem que mostrar o que essa demonstração quer dizer, ou esse fato contábil. Por exemplo, se eu adquirir um ativo, um estoque, né? Vamos pensar no caso de um estoque, então significa que eu estou comprando lá matéria-prima, eu estou comprando mercadoria para revenda, e essa mercadoria vai ter que ser registrada lá no meu estoque, e consequentemente eu tenho um aumento no meu ativo. Só que eu não posso pegar um estoque, por exemplo, e registrar dentro de um imobilizado. Vejam que nesse caso, voltando no termo, ó, então o reconhecimento envolve refletir. Ele não refletiria, ele não mostraria o meu ativo de forma correta, de forma adequada. Isso significa que esse reconhecimento está errado, esse reconhecimento não é verdadeiro. Outro caso que a gente tem, outra situação é a seguinte. Então imagina que eu fiz uma venda para uma empresa do grupo. Então quando eu olhar a demonstração de uma empresa individual, ou seja, só da empresa que eu fiz a venda, sem pensar no consolidado,
Eu estou identificando operações ali que individualmente me mostram uma receita. Consequentemente, eu tenho lá um contas a receber. Agora, quando eu penso no consolidado, veja, de novo, envolve refletir o item em uma dessas demonstrações. Aí ele fala isoladamente ou em conjunto. Bom, vamos pensar aqui no conjunto de empresas. Então, quando eu faço uma venda individualmente em cada demonstração, eu vou ter uma receita, certo? E na outra eu vou ter lá um fornecedor, uma entrada no estoque. Só que quando eu faço a consolidação, essa operação ela não existe, porque eu não posso comprar e vender para mim mesmo. Correto? Então eu preciso fazer a eliminação dessa operação. Isso no procedimento de equivalência patrimonial e também no procedimento de consolidação de balanços. E por que a gente faz isso? Justamente para atender esse primeiro item. Desculpa, que é assim, ó, reconhecimento envolve refletir o item em uma dessas demonstrações, ou seja, o reflexo desse item ele está relacionado com a sua representação fidedigna. Perfeito? Beleza? Muito bem. Aí depois ele fala aqui, ó, seja isoladamente ou em conjunto com outros itens, tá? Então, quando ele fala isoladamente ou em conjunto com outros itens, ele está falando o seguinte, pessoal, ele está dizendo que você vai fazer esse registro contábil, normalmente um registro ele está atrelado a outros, que nós vamos ver daqui um pouquinho, né? Daqui em outros, um pouquinho mais para frente nos slides, você vai ver uma figura que ele dá essa representação. Então, imagina que você está vendendo uma determinada mercadoria, você tem lá uma receita, tá? E depois que você tem essa receita, você tem no lado ativo, você vai ter ou caixa, bancos ou contas a receber, mas por outro lado você tem um desreconhecimento de um estoque que vai se transformar em custo. Por outro lado, essas vendas geram então os tributos a pagar, né? Você tem lá ICMS, IPI e PIS, COFINS, independentemente da operação. Então vejam que você tem vários procedimentos que devem ser considerados, pessoal, justamente quando ele fala aqui, ó, que esta operação, esse refletir, ele pode ser isolado ou em conjunto com outros itens. Entendeu? Muito bem. Depois ele fala que esse reflexo, esse registro, ele tem que levar em consideração que nós fazemos ele aqui, ó, em palavras, né, e por meio de valor monetário. Então, incluir esse valor em um ou mais totais nessa demonstração. Muito bem. Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte: bom, então eu tenho o meu determinado ativo, meu passivo, fiz uma operação. Então esta operação tem que ser refletida lá no meu balanço, ele tem que demonstrar a minha, como eu posso dizer, a minha essência econômica que envolvida naquela operação. E aí, pessoal, a gente tem então que fazer esse registro, vou reconhecer. Esse reconhecimento, ele se dá isoladamente ou em conjunto, como a gente já falou, e aí ele pode ser transformado não, ele tem que ser, vamos, digamos assim, reconhecido considerando outros dois fatores. Vejam aqui, ó. Primeiro, ele fala em palavras e por meio de valor monetário. Então vamos separar. Primeiro, palavras. O que ele quer dizer com palavras, tá? Bom, com palavras, gente, primeiro nós estamos falando o nome das contas, certo? Então nós estamos falando aquilo que nós escrevemos em termos de nomenclatura. Por exemplo, uma conta estoque, eu preciso registrar num grupo que chama-se estoque. Eu não posso ter uma conta estoque e o nome desse grupo de contas, dessas operações, está registrado lá como imobilizado, por exemplo. Ao fazer isso, veja, eu estou trocando os nomes, e aí nós estamos fazendo isso por meio de palavras, evidentemente, né? Por meio de texto, por meio de escrita, que pode induzir o terceiro a erro. Outra coisa que ele fala aqui, usando essa expressão palavras, ele quer dizer o seguinte, olha só. Então imagina que você tem a sua nota explicativa. E como é que nós transformamos, como é que nós fazemos, como é que nós geramos a nota explicativa? Por meio de palavras, porque nós escrevemos lá na nota explicativa. Então eu tenho o próprio registro contábil com as contas, tal, e aquilo que eu coloco na nota explicativa. Lembrando que assim, a nota explicativa, ela tem a finalidade, pessoal, de informar, de gerar dados e informações para a tomada de decisão. Então quando eu venho e olho aqui, ó,
eu devo reconhecer esses itens nas demonstrações de forma isolada, de forma em conjunto, né, ou conjunto com outros itens. Em palavras, isso significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando no meu balanço nomenclatura adequada, classificação adequada, evidentemente, e se for itens relevantes, eu preciso colocar na nota explicativa, também com nomenclatura e descrição adequada. Porque não adianta eu colocar na minha nota explicativa, eu fazer um determinado registro, lançamento, e depois na nota explicativa eu simplesmente é um item relevante, eu não coloco nada, ou simplesmente coloco de forma que não atenda, digamos assim, a expectativa desses usuários, tá certo? Então a gente precisa fazer aqui, ó, o reconhecimento, primeiro em palavras, e depois ele fala aqui por meio de valor monetário e incluir esse valor em um ou mais totais nessa demonstração. Veja que o item valor monetário, ele continua aqui, ó. O valor pelo qual ativo, passivo ou PL é reconhecido no balanço é referido, é chamado como seu valor contábil, tá? Então vejam, pessoal, para que eu possa fazer efetivamente o meu registro contábil, para que eu possa fazer aí o meu lançamento contábil, eu preciso efetivamente considerar ali o valor de aquisição. Eu preciso ter um valor. Eu não consigo fazer um registro contábil se eu não tiver valor, pessoal. Por quê? É condição necessária para que esses elementos do balanço, seja ativo, passivo, patrimônio líquido, mesmo o resultado, né, receita e despesa, eles tenham lá um determinado valor. Por quê? Senão eu não consigo registrar. Como é que eu posso registrar um ativo se eu não sei o valor dele? Lembre-se, lá atrás, nas aulas iniciais, nós já falamos, condição necessária para que eu reconheça um ativo é que ele vai gerar benefício econômico futuro para a entidade e que o seu custo possa ser mensurado de forma confiável. Então, essa questão do custo, isso também vale para o passivo, né? A gente está falando exatamente desse item aqui, ó. Então, para que eu possa reconhecer, então, além do reflexo, né, de refletir a operação do ponto de vista, digamos, o seu evento econômico efetivo, em palavras, que é o que nós vamos escrever, e por meio de valor monetário, tá? Sem valor monetário eu não tenho como fazer esse reconhecimento. Gente, isso é fundamental, porque imagina que você recebeu aí uma determinada máquina em doação, só que essa máquina ela foi criada, foi desenvolvida por uma pessoa e não tem similar no mercado, não tem preço de mercado. Como é que você faria esse registro? Ou seja, como é que você reconheceria este ativo? Percebe? Você não consegue fazer este reconhecimento, pessoal, porque você não tem valor. Você não consegue fazer esse registro, tá? Você vai ter dificuldade. Então, se a gente não atender esse item, ou seja, eu não consigo fazer esse reconhecimento. E aqui embaixo ele fala, então, o valor pelo qual ativo, passivo ou PL é reconhecido é então chamado seu valor contábil. Né? Inicialmente a gente chama de valor contábil. Evidentemente que o valor que nós fazemos no registro, ele pode ser não só o valor contábil, mas a gente vai chamar de valor justo, a gente vai chamar de custo de aquisição, mas aqui em termos de norma mais ampla, nós chamamos de valor contábil. Tudo bem? Bom, aí ele segue aqui, ó, dizendo o seguinte, ó, então primeiro, vejam que nós temos aqui, ó, o processo de reconhecimento aqui, né? Ele fala assim, ó, então o reconhecimento vincula os elementos, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente. Ele fala lá, ver diagrama 5.1, tá? Que tá aqui na frente, ó, pessoal. Esse aqui é o diagrama 5.1, que a gente já vai ver já, né? Então, quando ele fala aqui, ó, que o reconhecimento vincula os elementos, a gente tem que pensar o seguinte, as operações, o balanço, né, considerando aí demonstrações contábeis, elas estão relacionadas, ela é composta por grupos de contas, e esses grupos, eles têm efeitos em outros grupos. Por exemplo, eu tenho ativo circulante, tenho passivo circulante, eu tenho as minhas receitas que estão relacionadas com o meu contas a receber, eu tenho lá
despesa com salário que estão relacionadas com salários a pagar, né? Eu tenho custos que estão relacionados com o meu estoque. Então vejam que nós temos vários grupos de contas que estão relacionadas, tá certo? Mas olha o que ele diz aqui, ó. Então, o item A. No balanço patrimonial, no início e no final do período de relatório, total do ativo menos total do passivo equivale ao total do patrimônio líquido. Então, ó, no balanço patrimonial, no início e final do período, ou seja, o seu saldo inicial, o seu saldo final, o total do ativo menos o total do passivo equivale ao total do patrimônio líquido. É a chamada equação contábil que nós já vimos, nós já falamos isso lá no primeiro semestre, né? Vocês já viram isso lá, que ele fala ativo mais passivo ativo menos passivo igual patrimônio líquido. Enfim, você tem várias configurações do patrimônio, mas essa é basicamente a principal. Muito bem. E por que ele traz esse item? Porque esses itens estão relacionados, pessoal. Vocês vão ver ali na figura 5.1 que inicialmente eu tenho o meu saldo inicial e depois eu tenho os meus ativos e passivos, as minhas variações para chegar no meu balanço final. Consequentemente, assim, as alterações, as variações que ocorreram, seja no meu ativo ou no meu passivo, elas fazem parte então deste item aqui, ou seja, ela faz parte dessa vinculação de elementos, seja do balanço, seja da DRE, ou seja, da demonstração de resultado abrangente, tá certo? Bom, o item B, ó, as alterações reconhecidas no patrimônio líquido durante o período de relatório compreendem, primeiro, então aqui nós estamos falando de variações que ocorreram no patrimônio líquido, lembrando, gente, que as variações no PL, elas ocorrem, se vocês vão lembrar lá dos meus primeiros slides, lá no primeiro semestre, para quem fez lá o primeiro semestre comigo, vai lembrar do seguinte, eu falava assim, olha, o patrimônio ele se altera com os resultados, lucro ou prejuízo, com aumento ou variação no patrimônio, que não envolva necessariamente resultado. Por exemplo, aumento ou diminuição de capital, né? E aí entra nesse conceito aqui, ó. Vejam. As alterações reconhecidas no patrimônio líquido durante o período de relatório compreendem: item 1, receita menos despesas reconhecidas nas demonstrações do resultado e na demonstração do resultado abrangente. Então, ó, o primeiro item nós estamos falando de, tecnicamente seriam os lucros ou prejuízos aí, o resultado final, que são, na verdade, pessoal, as receitas e as despesas, tá? Então, toda a variação ocorrida no nosso ativo e passivo, elas vão ser refletidas dentro do patrimônio líquido. De que maneira? Por meio das contas de resultado, tá? Embora a gente tenha as contas de resultado num demonstrativo separado, grupos de contas separados, essas contas elas estão relacionadas diretamente e demonstram as variações ocorridas no patrimônio líquido, lembre-se disso, tá? Então, por isso que essas contas aqui, ó, receitas menos despesas reconhecidas nas demonstrações, seja do resultado ou resultado abrangente, elas efetivamente aqui então fazem parte dessas alterações que ocorrem no patrimônio da empresa. O segundo item, que é o item B aqui, né, ou seja, o item 2 aqui que a gente vai ver do item B, ele vai falar de contribuição e de colocar ou tirar recursos. Via de regra, esse item ele vai falar assim, olha, então o detentor de capitais, então o sócio, eles detêm direito sobre o PL da empresa, sobre as ações, sobre as cotas, e aí ele aumenta o capital. Então, você tem uma variação no patrimônio. Ou você diminui capital, ou você retira lucro, né? Dividendos. Então, no momento em que você faz essas operações, você acaba caindo aqui no item 2, ó. O item 2 do B, ele diz o seguinte, então, ó, vou ler o B de novo. Alterações reconhecidas no patrimônio líquido durante o período de relatório compreende, então, receita menos despesa, e o item 2, contribuições de detentores de direito sobre o patrimônio, menos distribuições aos detentores do direito sobre o patrimônio. Então, as contribuições, pessoal, do patrimônio ou para o patrimônio, elas são os aumentos de capital. Quando o sócio efetivamente, né, o acionista vai lá e aumenta o capital
capital, né? O acionista, no caso, a empresa emite mais ações. Então, você tem aí, então, a primeira parte, que é a entrada do recurso. Olha, como ele diz aqui, ó, então, contribuições de detentores. Aí depois, na segunda parte, ele diz menos as distribuições, que é o seguinte, gente, você tem dois tipos de distribuição básico. Você pode distribuir lucros e dividendos, certo? Ou você pode também distribuir o próprio capital no momento em que você está diminuindo o seu capital social. Lógico que tem toda uma política por trás disso. Eu não posso reduzir capital de forma simples, preciso justificar isso na junta comercial, precisa ter toda uma justificativa, mas o fato é que contabilmente você está transferindo recursos. Olha só, depois da vírgula aqui, né, no último item, ele fala menos as distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio, tá certo? Muito bem. Aí na sequência aqui ele diz o seguinte, ó. Então, ele fala lá, ó, as demonstrações estão vinculadas porque o reconhecimento de item ou mudança em seu valor contábil exige o reconhecimento ou desreconhecimento de um ou mais outros itens, ou mudança no valor contábil de um ou mais outros itens. Por exemplo, então vejam, pessoal, aqui ele está falando daquele item, daquela forma, como eu falei para vocês, da ligação, ou seja, quando eu tenho um determinado ativo ou passivo, uma receita ou uma despesa, quando eu faço essa contabilização, efetivamente esse registro contábil, ele vai afetar outras partes do nosso balanço. Não tem jeito, não tem como fugir disso, tá? Por isso que ele então tem essa ligação, por isso que ele tem essa correlação entre os grandes grupos aí, ó. Aí olha o que ele diz. Bom, o reconhecimento de receita ocorre ao mesmo tempo que, então, nós estamos falando de reconhecimento de receita, foi um exemplo que eu usei agora há pouco. Nós estamos falando o seguinte, olha, eu fiz uma venda de mercadoria, vou usar isso como exemplo, fiz uma venda de mercadoria e tenho uma receita. Primeira parte, a receita aumenta o meu patrimônio, correto? De que maneira? Eu tenho lá a minha receita no meu resultado e tenho o meu contas a receber no meu ativo. Bom, aí depois ele fala, ó, o reconhecimento inicial do ativo ou aumento no valor contábil do ativo, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que quando eu reconheço uma receita, eu tenho uma variação no meu ativo, e isso é efetivo, porque ou eu entra um dinheiro no meu caixa, na minha conta banco, ou eu crio o meu contas a receber. Percebe? Então eu tenho aí uma ligação entre a receita e o ativo gerado. Por outro lado, pessoal, embora a norma aqui, ó, nesse item, olha o que ele diz, ó, o desreconhecimento de passivo ou diminuição no valor contábil do passivo. Eu posso pensar também num desreconhecimento de ativo. Porque a partir do momento que eu faço uma venda, eu vendi a minha mercadoria, eu vendi o meu produto, o que ocorre? Eu preciso efetivamente dar baixa no meu estoque. Então veja que eu tenho reconhecimento de uma receita e tenho o desreconhecimento de um ativo, né? Tenho o desreconhecimento do meu estoque, tá certo? E aí a gente tem aqui do outro lado, ó, no item B, né, a gente fala o seguinte, ó, o reconhecimento de despesa ocorre ao mesmo tempo que o reconhecimento inicial do passivo ou aumento no valor contábil do passivo, ou desreconhecimento do ativo ou diminuição no valor contábil do ativo. Ou seja, pessoal, é exatamente o que eu estou dizendo a vocês. Então, imagina que você tem a sua folha de pagamento. Então, eu reconheço uma despesa, há um aumento na minha despesa, porém, há um aumento no meu passivo. Por quê? Porque eu criei uma obrigação. Eu estou criando um item a pagar, né? E esse item a pagar, pessoal, ele está vinculando uma conta de resultado com uma conta de passivo, tá? E aí ele fala, ó, tem o desreconhecimento do ativo. Esse caso do desreconhecimento do ativo, eu estou, como exemplo, fica justamente o seguinte, eu estou dando baixa no meu ativo, e esse baixa no meu ativo pode ser pela venda, pode ser pela venda direta desse ativo, imagina um imobilizador,
desvalorizado, então tem que desreconhecer esse ativo. Agora, por outro lado, eu posso estar vendendo uma mercadoria, então vendi a mercadoria, consequentemente eu tenho o reconhecimento da receita, o meu contas a receber, mas também tenho o meu crédito no estoque, eu preciso diminuir o meu estoque, desreconhecer o meu estoque e colocar esse valor, reconhecê-lo como custo da mercadoria vendida, tá certo? Bom, aqui, gente, nesse slide, ó, vejam que a gente entra aqui no processo de reconhecimento, né, que é o diagrama 5.1 que ele fala lá, ó. Então a gente tem o nosso balanço patrimonial no início do período. Então, quando ele fala aqui balanço patrimonial no início do período, nós estamos falando de ativo menos passivo, que é igual a patrimônio líquido, certo? Ó, olha lá, ó. Veja a parte lá branquinha lá do primeiro quadro, né? Ele fala ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Bom, soma-se a isso, ao longo do exercício, as minhas receitas e as minhas despesas, que é aquilo que vai ocorrer ao longo do tempo, porque faz parte do negócio, certo? Ó, então, o segundo quadro, ele fala lá, receita menos despesas, que vai gerar efetivamente o nosso lucro ou prejuízo. E o terceiro quadrinho, veja, ele diz o seguinte, ó, contribuições de detentores de direitos sobre o PL, menos distribuições aos detentores de direitos sobre patrimônio líquido. Vejam que eu pegar a minha receita menos as minhas despesas e essas contribuições menos as minhas distribuições, eles representam o quanto variou o meu patrimônio. E aí essa variação no patrimônio, como eu disse, ela está vinculada com ativos e passivos. A gente não tem uma vinculação direta sempre com um ativo ou especificamente com um passivo. Ela sempre tem uma vinculação porque normalmente são mais de uma conta, é mais de uma conta que está sendo envolvida no processo, certo? Bom, e aí ele vem aqui e diz o seguinte, ó, então eu pegar o meu primeiro quadrinho, então ativo menos passivo, que é igual ao patrimônio líquido, que representa aqui o meu balanço patrimonial no início do período. O segundo quadro, demonstração do resultado e do resultado abrangente, né, que representam aí as minhas receitas menos as despesas. E o terceiro quadrinho, ele fala aqui de contribuições de detentores de direitos. Então vejam que o primeiro é o nosso saldo inicial, o segundo e o terceiro quadrinho, eles representam ali a variação que ocorreu no nosso patrimônio ao longo do exercício, certo? E nesse último quadrinho aqui, ó, ele tem lá balanço patrimonial no final do período, ou seja, são os ativos menos os passivos, mas considerando o saldo final, tá certo? O saldo final do nosso balanço aí. Muito bem. Aí a gente tem aqui, ó, para finalizar essa primeira parte, a gente diz aqui, ó, o reconhecimento inicial de ativos ou passivos decorrentes de transações ou outros eventos pode resultar no reconhecimento simultâneo, tanto de receita como das respectivas despesas. Então, por exemplo, a venda de produto à vista resulta no reconhecimento de receita, ou seja, do reconhecimento do ativo do caixa e da despesa do desreconhecimento. Então, pessoal, esse aqui é aquilo que eu estava falando. Na hora que você reconhece uma despesa, que você reconhece uma receita, você sempre tem a contrapartida, via de regra, a contrapartida seja lá no seu ativo ou no seu passivo, né? Esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração. Bom, na sequência a gente vai falar então de critérios de reconhecimento, correto? Mas esses critérios de reconhecimento nós vamos falar somente depois do intervalo. Vamos parar uns 10 minutinhos, tomar lá um cafezinho, tomar uma água e nós voltamos aí em alguns minutos. Tudo bem, pessoal? Até daqui a pouco.